Olá, aqui é o Léo Silva, eu sou psicólogo e professor e nesse vídeo eu quero conversar contigo sobre um assunto que é bem importante. O que a gente faz com os aspectos religiosos que surgem durante o processo em psicoterapia? O que a gente pode fazer? O que é talvez problema do terapeuta? O que é problema das nossas formações? Vem comigo e vamos discutir um pouquinho sobre essa temática super importante. O Brasil é um país super religioso. Por volta de 90% das pessoas, elas acreditam em alguma coisa superior, tem alguma espiritualidade voltada a uma crença religiosa, e isso não é pouca coisa. O que significa isso? Provavelmente nas sessões de psicoterapia é um assunto que deveria aparecer pelo grau de importância que é para as pessoas a religiosidade. Mas será que a gente está preparado para essa escuta? Eu seguidamente recebo clientes no consultório que mencionam algumas dificuldades de falarem para os seus terapeutas sobre algumas coisas religiosas, porque os terapeutas parecem não estarem muito abertos para isso. Quase como, ok, entendi a tua crença, mas vamos voltar para as tuas coisas psicológicas, que seria o que mais importaria. E acontece um dos grandes erros que eu acredito, que é a gente começar a separar os tipos de crença. Quase como a gente dizer que as crenças do método científico, em teoria, são mais importantes que as crenças religiosas. E na verdade não existe, e até do ponto de vista fisiológico, cerebral, não existe diferença alguma sobre o tipo de crença. Na verdade, falando mais no sentido agora dos psicólogos, que é, na verdade, quem eu conheço mais em psicoterapia, normalmente a gente vai trabalhando com crenças que tem a ver, obviamente, com o passado, com aquilo que foi formado durante a história da pessoa, com as suas emoções. E parece que quando surgem crenças religiosas, a gente não sabe como lidar com isso. E muito disso vem pela dificuldade que a gente teve nas nossas formações. A gente teve uma dificuldade muito grande de entender que a religiosidade é muito importante para as pessoas e que a nossa escuta precisa ser qualificado o suficiente para a gente entender isso. Tá, Léo, mas a gente precisa então entender das religiões para poder atender as pessoas? E se a gente não acreditar, se a gente tiver uma crença diferente daquilo que as pessoas estiverem trazendo ali no consultório? Bom, daí a gente começa a entrar em detalhes bem importantes que envolvem alguns conceitos de religiosidade intrínseca, extrínseca, religiosidade matura e imatura. Vou falar um pouquinho desses conceitos só para a gente ter uma ideia, porque isso vai nos preparar para ter uma escuta mais qualificada e mais, principalmente, ética. Porque não importa o tipo de crença que a gente está trabalhando. O nosso papel enquanto psicoterapeutas é de acolher aquilo que o cliente está trazendo, independentemente das suas crenças. Só que a gente precisa estar preparados para isso. Bom, quando a gente está falando em religiosidade intrínseca, a pessoa vive a vida através da sua religião. É como se a religião trouxesse um código de ética, um código de costumes, de valores, e a pessoa vive a sua vida no seu dia a dia, nos mínimos detalhes, nos mínimos comportamentos, nas pessoas com quem ela interage, ela vive através daquele código religioso. Então é uma religiosidade muito arraigada, porque ela está no dia a dia da pessoa. Por isso que ela é intrínseca. E na religiosidade extrínseca, a pessoa usa elementos da religião, mas não chega a viver aquilo no dia a dia. Por exemplo, aquela pessoa que vai para o culto no final de semana, vai tocar música, por exemplo, mas durante a semana ela não está bem envolvida com os preceitos religiosos, mas ela gosta da popularidade que ela tem enquanto ela toca na banda, ou porque ela vai lá e se diverte durante o culto do final de semana e assim por diante. Então fica muito mais uma relação onde ela tem alguns benefícios com aquela religião, com aquela religiosidade que ela adotou. Então, religiosidade fala do grau de intensidade que a gente se dedica para a religião. Se ela é intrínseca, ela está muito presente na nossa vida, e se ela é extrínseca, eu tenho a religião com uma base que eu tenho vários benefícios e eu acabo me relacionando com ela de uma forma um pouco mais distanciada, mas também de uma forma onde eu tenho muitas vantagens de estar associado a essa religião. E tem dois conceitos bem importantes também do Gordon Allport, que são conceitos bem antigos, mas muito importantes que a gente acaba não discutindo, eu acredito, em nenhuma faculdade,
que é o de religiosidade imatura e religiosidade madura. A gente tem, e é uma questão muito pertinente inclusive hoje em dia no nosso país, para as discussões políticas, uma tendência a misturar, por exemplo, religiosidade com política, porque tem também uma diferença muito grande entre uma religiosidade que é imatura, onde eu prego ódio, onde eu prego, onde a minha religião é melhor do que as outras, onde eu acabo excluindo outras pessoas porque talvez as pessoas que seguem a minha religião são melhores, então tem uma intolerância por trás da religiosidade imatura. E na religiosidade madura, eu tenho, pelo contrário, uma postura de aceitação, uma postura onde essa religiosidade me traz paz, me traz tranquilidade. E as pessoas que seguem, seja quais forem essas religiões e suas crenças, elas não são inimigas, elas passam a ser companheiros de existência que simplesmente seguem diferentes opções, diferentes rituais, enfim, a sua religiosidade acaba sendo até mais ampla. Acho que esses conceitos são bem importantes para a gente saber. Mas um outro aspecto que é fundamental, como é que nós, terapeutas, lidamos com a nossa religiosidade para a gente escutar isso que o nosso cliente está trazendo? E como é que a gente recebeu um treinamento para saber, por exemplo, a importância que tem uma religiosidade intrínseca para comportamentos em saúde? Então, as pesquisas nessa área mostram o seguinte: se a pessoa pratica a sua religião e ela vai nesse local, se ela tem uma prática mais ou menos de 3 vezes na semana, ela tem muito mais chances de aderir a comportamentos saudáveis. Muitos dizem que é porque ela constrói uma rede de apoio, parcerias, estão sempre cuidando uma das outras. Muitos dizem que as pessoas, se elas se sentem acolhidas pela questão social e elas se sentindo melhor, elas também se cuidam mais. Tem várias hipóteses, mas um dado importante que a gente precisa saber nas nossas formações, então se a pessoa vive a sua religiosidade de uma forma intrínseca, não só a gente tem mais comportamentos em saúde, como a gente pode também incentivar o nosso paciente que vai no seu culto, na sua igreja ou na sua prática 2 vezes na semana, a gente pode incentivar que ele vá a 3ª vez, porque a gente sabe que estatisticamente isso é importante para a saúde dela. Mas como é que a gente está ouvindo uma religiosidade intrínseca se eu, por exemplo, sou um homem da ciência e acredito que a religiosidade intrínseca é muito forte, né? A pessoa vive através daquilo. Então, será que eu vou conseguir acolher essa pessoa com toda a profundidade que a religiosidade tem para ela, sendo psicólogo ou sendo terapeuta? Então, aqui tem uma outra questão que é fundamental, que é uma deficiência muito grande das nossas formações. A religiosidade não só é importante para a população brasileira em geral, como deveria e deve ser um assunto comum a ser tratado nos consultórios. E nós que somos despreparados e temos preconceito em relação à religiosidade dos nossos clientes. Então, uma forma da gente começar a ir atrás dessa nossa deficiência nas nossas formações é, obviamente, entendendo a nossa religiosidade. Como é que eu escuto aquilo que o outro diz? Se eu tenho uma religiosidade mais imatura, se eu sou intolerante, se eu classifico, por exemplo, aquilo que o meu cliente está trazendo de algo inferior ou menos importante, porque talvez a tua crença na ciência é mais importante do que a crença dele. Então tem vários aspectos muito importantes dessa religiosidade que eu convido vocês a pensarem, porque isso talvez não seja porque o teu cliente não está se sentindo à vontade, mas deve ser algo muito importante, até em termos estatísticos, e que deve surgir em algum momento no teu consultório. Eu queria trazer dois exemplos de contar de 2 clientes que tiveram uma relação com a religiosidade para deixar bem claro esse exemplo. A Pamela, no início, eu sempre pergunto, é uma dica que eu deixo já para vocês, na anamnese, tem sempre uma pergunta ali que vocês podem fazer: como é que é a tua espiritualidade, a tua religiosidade? A pessoa talvez possa perguntar: tá, mas como assim espiritualidade? Aí tu explica o sentido da vida, como é que tu te conecta àquilo que realmente importa. Religiosidade tem a ver como é que tu vive a tua religião, se é que tu tem alguma. E pergunta também o grau de importância, de 0 a 10. Porque isso vai dizer o quanto a religião é importante para aquela pessoa, então a escuta
A tua escuta pode estar até mais preparada, porque sabe que aquela religião, por exemplo, é importante, ela deu uma nota 8, 9. Bom, então isso deve surgir, obviamente, em psicoterapia, porque se ela tem, por exemplo, uma religiosidade intrínseca, isso faz parte do seu dia a dia, dos seus valores. E ao mesmo tempo que eu faço essa pergunta lá na entrevista inicial, lá na anamnese, eu deixo o meu cliente mais à vontade para trazer esses assuntos. É quase como eu digo, eu estou te perguntando isso porque isso é importante, então tu pode ficar à vontade de trazer esses assuntos para mim. Então essa é uma dica que eu acho fundamental para qualquer psicoterapeuta colocar nas suas anamneses, nas suas entrevistas iniciais, essas perguntas sobre religiosidade. Então eu ia falando da Pamela, que lá no início da psicoterapia ela tinha dado nota 7, né? Ela disse que era uma pessoa muito mais espiritual do que religiosa e que, na verdade, já estava um pouco afastada, né, das práticas espirituais religiosas, mas que volta e meia ela pensava sobre isso, por isso que ela tinha dado a nota 7. E mais ou menos um ano de psicoterapia, ela recém tinha passado por vários problemas em relação à profissão. Ela disse que sentia falta de retomar alguma coisa ligada à espiritualidade. E eu perguntei para ela, e tu já passou por alguma religiosidade específica? Teve alguma que fez mais sentido para ti? E ela disse, sim, a Umbanda, mas faz tempo que eu não vou. Bom, eu logo pensei que eu podia, enfim, né, ajudar ela, sugerir alguém, enfim. Mas ela lembrou de uma amiga que trabalhava com Umbanda e ela começou a frequentar de novo, né, essa terreira, conversou com a amiga e foi um divisor de águas muito grande porque ela retomou a sua espiritualidade através dessa religiosidade. Fez todo sentido para ela. E talvez fosse muito mais difícil para ela fazer essa retomada se eu não tivesse lá atrás perguntado sobre isso, se eu também, obviamente, não ficasse à vontade com esse tema, para ela sentir que eu estava à vontade também. E um outro exemplo, que é da Renata, é um exemplo mais curto, mas só para vocês verem em quanto é importante a gente entender esses aspectos da religiosidade enquanto a gente está atendendo. A Renata tem uma dificuldade muito grande de descansar, ela tem uma necessidade de produzir bastante, veio de uma família muito trabalhadora e também bastante humilde, onde descansar, onde o lazer era uma bobagem, onde o lazer era um luxo, que era totalmente dispensável, que o importante era trabalhar, e com vários mandatos familiares, né, de que o que importa é o trabalho, enfim. E ela é muito católica, nota 9 de 0 a 10, e ela dizia que sempre aprendeu e foi reforçada pelos pais de que ela devia fazer bem para as pessoas, de que fazer o bem era o que mais importava. Então olha só interessante, assim como todo o sistema de crenças que é também psicológico, também foi reforçado por esquemas religiosos nas suas crenças. Então ela traz hoje uma dificuldade de cobrar pelo seu trabalho, porque ela, como uma boa católica, ela deve servir. Ela tem dificuldade de dizer não para algumas palestras gratuitas, não só na igreja, nas escolas, porque afinal de contas ela precisa servir. Então as crenças religiosas aqui, elas estão corroborando, são tão importantes quanto as crenças familiares, as crenças psicológicas que a gente deve trabalhar em psicoterapia para ajudar ela a entender melhor o quanto essas crenças hoje são limitantes na sua vida, no seu dia a dia. Então eu trouxe esses dois exemplos para deixar bem claro o quanto a gente precisa olhar para esses aspectos de religião e religiosidade, porque é o nosso papel, a nossa obrigação estarmos preparados para esse tipo de assunto que deve e vai surgir em psicoterapia, principalmente se a gente se colocar aberto o suficiente para poder ouvir essas pessoas. Só que, de novo, esse trabalho começa contigo, revendo as tuas crenças, os teus posicionamentos e, obviamente, buscando literatura, preparação para que isso possa acontecer da maneira mais efetiva possível e, assim, tu também poder ajudar as pessoas de uma maneira mais efetiva lá no teu consultório. Espero que esse vídeo tenha feito sentido. Lembra de compartilhar com as pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo. E lembra também de se inscrever no canal, que toda semana tem conteúdo novo. Até o próximo vídeo.